Olá, boa noite a todos vocês. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez para a gente começar essa segunda fase do estudo do Antigo Testamento, né? Onde nós vamos pegar esse período de conquista da terra, que se dá no livro de Josué, que nós vamos estudar hoje, em torno de 1225 a.C., e até o final do período nós vamos estudar em termos de tempo, até o ano 50 a.C., fechando o Antigo Testamento com o livro aí da sabedoria, né? Que foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Bom, hoje então, como eu dizia para vocês, nós vamos trabalhar com o livro de Josué. Quem é Josué? Javé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Depois ele voltava para o acampamento. Mas seu servidor Josué, filho de Nun, ainda moço, não se afastava do interior da tenda. Josué, filho de Nun, desde a juventude servia a Moisés. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vou dou, como disse a Moisés. Então, como a gente pode observar, Moisés não é Josué não é alguém que chega assim de surpresa na história do povo de Deus, mas ele é preparado tanto por Deus quanto por Moisés para exercer esta grande tarefa, que é o quê? Começar a luta pela conquista da terra, dessa terra que Deus tinha prometido dar em herança ao seu povo. Então, é uma tarefa muito grande que ele tem pela frente. Então, ele precisa, sim, de ser um homem de Deus para compreender o que Deus quer dele, mas, ao mesmo tempo, ser um homem treinado por Moisés, que tinha um grande conhecimento, tanto de terreno quanto da história do seu povo, para poder dar conta de ajudar Josué a levar à frente esse processo. Então, pode-se dizer que Josué é alguém muito íntimo, muito próximo de Moisés, que assimilou muito o conhecimento, a sabedoria e a espiritualidade de Moisés. Tanto é que quando ele vai assumir essa liderança, parecia assim, o texto nos parece levar a concluir que era algo assim já tido como certo, algo natural. Então, Deus continua a acompanhar Israel, dando-lhe um chefe de personalidade forte. De fato, a figura de Josué domina todo o conjunto dos relatos. Josué conheceu bem Moisés, o homem de Deus por excelência. 40 anos antes, no momento da chegada ao Sinai, ele já era seu servo, quando ainda era bastante jovem. Com ele, Moisés subiu a montanha, como a gente lê em Êxodo, capítulo 24, versículos 13. Josué não saía de dentro da tenda de reunião e já havia travado uma batalha contra os amalecitas. Êxodo 17, versículos 8 a 16. Então, é um homem que vai sendo forjado aos pés de Moisés, mas que ao mesmo tempo conhece a realidade do seu povo. Ele sabe tudo que está acontecendo no seu povo, porque ele também faz a experiência do deserto. Então, quando ele assume a liderança, é um homem preparado. O livro de Josué está dividido assim em duas partes. Os primeiros 12 capítulos, a gente tem esse processo de conquista da terra prometida, essas lutas que se dão para a tomada dessa terra. Depois dos capítulos 13 a 24, a divisão dessa terra entre as tribos. Então, aqui, nesse mapa da conquista da terra prometida, a gente vai vendo todo o processo, né, de luta que Josué vai fazendo junto com os líderes tribais de Israel para a conquista dessa terra. Então, como vocês podem ver, essa terra não é uma terra que está vazia, mas é uma terra que é ocupada. Então, eles vão ter que lutar muito para conquistar
essa terra. Olha a palavra de Deus para esse homem. Ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser forte, firme e tão somente ser de fato firme e corajoso para ter cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Olha a palavra de Deus para esse homem. Seja corajoso, seja forte. E ele vai precisar não só de uma força física para os combates, corpo a corpo, que se dá no processo de conquista da terra prometida, mas também uma firmeza espiritual. E essa firmeza espiritual vem de onde? Do seguimento da lei que Deus deu ao seu servo Moisés. Por isso que, para todo o sucesso, toda a bênção que Josué empreender e desejar, terá que necessariamente se agir com cuidado, ou seja, ser um homem que conforme o coração de Deus, que age conforme a lei de Deus. Não te aparte delas, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfe em todas as tuas realizações. Então, se Josué quer ter sucesso naquilo que ele vai realizar, ele precisa ser o primeiro e um grande seguidor das leis de Deus. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores. Desculpa, gente, como eu estou com Covid, né? Então a garganta seca com muita facilidade. Então, veja só, minha gente. Ele precisa de muita coragem, porque o que ele vai realizar é algo muito grande mesmo. Por isso, ele precisa desta coragem para não fraquejar face a esse desafio. Então, o Senhor vai encorajando esse servo dele, Josué, a mesmo diante das dificuldades, que serão muitas, que ele vai enfrentar, a primeira, a seguir aos mandamentos que o Senhor lhe prescreveu, e ao mesmo tempo ter fé, confiar, e tudo vai dar certo. O tema central do livro de Josué é a entrada na terra prometida, que faz daí um livro dispensável. Depois do memorial do êxodo do Egito e da aliança do Sinai, a chegada em Canaã é o momento principal e determinante de toda a história de Israel. Ou seja, veja só, minha gente, quando Deus promete a Abraão uma descendência, uma terra, tudo isso é uma promessa. E quando a gente vai passando, né, o Gênesis, o Êxodo e outros livros, né, a gente vai percebendo como que esse processo de realização das promessas vão se dando. Então, eles vão para o Egito, lá são escravizados, nós estamos falando especificamente do livro de Êxodo. Então, lá, depois de um tempo, eles se tornam numerosos, e aí sofre toda aquela perseguição. Deus suscita Moisés. Moisés lidera o processo de fuga deles do Egito, passam 40 anos no deserto, e sempre na esperança de realizar esse grande sonho, que é a posse da terra prometida. Então, Josué é esse livro que vai nos relatando como que se dá esse processo de luta, porque foi muita briga, muita luta para conquistar essa terra. Então, em resumo, a fidelidade à lei de Moisés será a condição fundamental
para que Deus abençoe e faça com que os israelitas conquistem a terra tão sonhada. Caso sejam infiel à aliança com Javé, seu destino será a aniquilação. Então, é claro que Deus promete e dá condições para que este povo chegue a esta terra, mas eles vão ter que lutar para conquistar. E isso não se dá de um dia para a noite, demora muito tempo. Então, esse é o início de, efetivamente, no caso do livro de Josué, desse processo de tomada desta terra. Então, nós temos aí no capítulo 2 de Josué, versículos de 1 a 4, aquela famosa cena da prostituta Raabe e os peões de Josué em Jericó. Josué, então, vai invadir Jericó, mas ele envia espiões antes para poder sondar o terreno. Então, a prostituta Raabe é o local onde esses espiões vão, na casa dela, e ela os esconde. E daqui a pouco nós vamos ver que história bacana que é essa da prostituta Raabe. Após 40 anos depois da saída do Egito, é hora de lutar pela terra prometida. Agora os israelitas possuem homens suficientes para a guerrilha de conquista. Veja só, do Egito até o Monte Sinai, eles demoram 2 anos. Perdão, do Egito até o Cades Barnea, eles demoram 2 anos, passando ali pelo Monte Sinai, toda aquela dinâmica da aliança. E eles ficam estacionados em Cades durante 38 anos. Ou seja, durante 40 anos esse povo fica lá, estacionado em Cades. Para quê? Para formar um grande contingente de homens, também conhecer um pouco o terreno, para só aí, então, depois desse período, eles realmente colocar em prática o plano de tomada da terra prometida. E esses espiões estão lá na casa dessa prostituta e são descobertos, são denunciados e a polícia bate lá. E ela esconde esses espiões. E por isso que eles não são mortos. Eles estão onde? Estão justamente lá em Jericó, escondidos na casa dela. Após tudo se tranquilizar, eles fogem, né, da casa de Raabe. Mas antes disso, fazem uma aliança com ela e promete que ela, quando eles tomarem a cidade, ela e a sua família não serão destruídas. Então, Raabe é importante porque se ela denuncia esses espiões, eles seriam mortos. Isso teria ido por água abaixo esse processo de tomada de Jericó. Raabe, cuja lembrança e importância serão reforçados até o Novo Testamento. O episódio tem um caráter absolutamente verossímil. Em primeiro lugar, para se ter êxito numa missão de espionagem, é preciso encontrar um esconderijo em um local a ser observado. Ora, uma prostituta, pela própria profissão que exerce, recebe clientes em casa. Os 2 homens se encontram assim no interior do muro de Jericó, pois a casa de Raabe estava construída na muralha, visto que ali morava. Hospedaram-se ali. O texto hebraico não permite que se pense que ela exerceu sua profissão habitual com os espiões israelitas. Então, ela é muito importante nesse processo, e as Sagradas Escrituras, a tradição de Israel, não esqueceu dela. Depois, no capítulo 3 e 4, nós temos aí uma passagem do Rio Jordão. O episódio que marca o cumprimento das promessas, a entrada na terra prometida. Então, a gente percebe algo extraordinário quando eles vão passar, os sacerdotes com a Arca da Aliança vão passar nesse rio, ele para. E aí, esse rio para o seu fluxo e passa primeiro os sacerdotes, depois todo o povo. Isso nos faz lembrar, da mesma forma que Deus salvou o povo na travessia do Mar Vermelho sob liderança de Moisés, também agora continua salvando o seu povo sob a liderança de Josué.
Então, o Deus do Êxodo é o Deus das promessas. Então, aqui, nesse fato histórico, ele continua deixando a sua assinatura. Isso também confirma essa missão de Josué, da parte de Deus, que legitima e acompanha Josué. Então, esse fato se faz notório a partir da presença da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é o quê? Essa manifestação visível da presença divina no meio do seu povo. Por isso, ela vai na frente de todos, guiando os israelitas, guiando Josué nessa tarefa tão desafiadora que é esse processo de tomada da terra prometida. Então, aqui nesse gráfico que a gente tirou lá do livro do Guia de Trollet, olha que coisa bonita para a gente ter assim, um olhar total, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos o projeto de Deus, onde a humanidade era destinada ao paraíso. Porém, o homem recusa-se essa aliança com Deus através do pecado. Então, do capítulo 12 a 50, nós temos aí essas promessas que Deus dirige a Abraão e todos os seus descendentes. E isso toca também a história da humanidade como um todo, porque em Cristo, que é da descendência de Abraão, todos serão salvos de uma vez por todas. Então, aqui há uma promessa não só de uma terra física para os descendentes de Abraão, mas também uma promessa de ressurreição para todos os homens de todos os tempos e lugares. Então, o Êxodo, o nascimento, trata do nascimento de Israel enquanto povo, que tem os desafios da passagem pela água, na travessia do Mar Vermelho, faz essa caminhada no deserto, e quando a gente transporta isso para a realidade cristã, nós também passamos por esse mesmo processo. Nesta vida, nós estamos passando por um êxodo, por uma caminhada, uma terra prometida que é o céu. Então, nós também somos salvos pela água do batismo, e por isso estamos a caminho. E o livro de Josué é essa passagem e essa entrada naquilo que era uma promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. E para nós cristãos, o livro de Josué também pode nos indicar a grande esperança a qual todos nós caminhamos. E um dia tomar também posse de uma terra, a saber, a Jerusalém celeste. Então, nesse sentido, todo esse período que nós estamos estudando, os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, do Pentateuco, e agora Josué, vamos também tocando de perto a partir dessa esperança, dessa fé, de uma promessa de um céu, de uma nova terra, a partir da nossa experiência da ressurreição em Cristo Jesus. A conquista da terra prometida, então nós temos uma coisa muito interessante. A passagem pelo mar com Moisés, temos a relação da passagem do Jordão por Josué, temos aí, então, a passagem de Jesus pelo Jordão, a passagem de Jesus pela morte, a passagem de Jesus para o mundo da ressurreição. Então, quando a gente olha esses capítulos de Josué e também esses primeiros 5 capítulos do Antigo Testamento, é aquilo que a gente falava na lâmina anterior. Da mesma forma que tivemos a passagem pelo mar com Moisés, a passagem pelo Jordão com Josué, e que Jesus também faz essa passagem, Jesus também passa pela morte. E através da morte e ressurreição de Cristo, nós podemos ter a fé e a certeza de uma ressurreição nossa, na ressurreição de Cristo. Então, a gente vai percebendo essa ligação do Antigo e do Novo Testamento, que embora no Antigo Testamento estejamos falando de uma passagem física, de um lugar para o outro, quando olhamos para Cristo Jesus, pensamos em uma passagem que transcende o espaço, que é a passagem deste mundo de lágrimas, de sofrimento,
para o mundo da salvação em Cristo Jesus. E ele nos garantiu na cruz. E eis que, depois da ressurreição de Jesus, eis que, depois de sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vem até nós agora por meio do sinal da água. Mostra-nos que já estamos destinados à ressurreição e que já cruzamos o limiar da esperança. Um dos sentidos mais profundos do rito da água do batismo cristão é de uma passagem já começada para o mundo da ressurreição. Olha só como que essas três grandes travessias, podemos falar, na verdade, de quatro: a travessia de Moisés, a travessia de Moisés no Mar Vermelho, a travessia de Josué no Rio Jordão, e também a travessia de Jesus, o batismo de Jesus, né? no Rio Jordão, vão abrindo para nós esse grande sentido de esperança quando somos batizados. E nós também passamos por essa água, a água do batismo que nos insere na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, ou seja, da mesma forma que Deus usou a água como instrumento para salvar o seu povo no Antigo Testamento, Jesus, pelo batismo, também pela água, nos faz participar da sua vida, morte e ressurreição. Isso toca o nosso coração, isso é muito forte para a nossa fé, isso nos dá sentido, força e esperança. Por isso, nós temos, depois dessa passagem do Jordão, essa cena tão bonita, que é a celebração da Páscoa e o fim do maná. Está lá em Josué, capítulo 5, de 10 a 12. Então, é a celebração da Páscoa após a travessia do Jordão. Cessou-se, então, o envio de maná. Então, a gente fecha esse período do deserto. Então, marca efetivamente o início da conquista da terra prometida. A celebração da Páscoa e o fim do maná. Do ponto de vista do cristianismo, esse texto também é profético, pois anuncia que depois de termos ressuscitado, não teremos mais necessidade do maná, ou seja, da Eucaristia, já que veremos face a face o ressuscitado, que nos fará participar de sua ressurreição. Atualmente, o ressuscitado vem a nós escondido no pão, dando-se em alimento para nos nutrir em nossa peregrinação terrena. Contudo, quando nossa longa caminhada terminar, não teremos mais necessidade desse sinal, do pão da estrada. O pão eucarístico, que hoje é o nosso maná, cessará. Olha quanta coisa bonita para a nossa fé. Esse povo caminhando pelo deserto com Moisés precisava de se alimentar. Deus envia o maná. E esse maná só vai cessar de parar, de chegar nas mãos dos israelitas agora, depois da travessia com Josué do Rio Jordão, quando eles vão já tomar posse dessa terra prometida. Quando a gente transporta isso, fazendo uma catequese para nós que somos cristãos, faz nos lembrar também que nessa vida que nós levamos hoje, essa vida marcada por tantos desafios, a Eucaristia é esse alimento que sustenta a nossa alma, a nossa vida espiritual, para que a gente não se perca e não morra no caminho. Porém, um dia, quando eu e você falecermos, passarmos pela nossa Páscoa pessoal, na Páscoa de Cristo, ou seja, após o último suspiro, a graça de Deus não nos desamparará. E não precisaremos mais, então, comer desse grande sacramento que é a Eucaristia, pois não haverá mais fome nem sede, porque Cristo mesmo será o nosso sustento após o último suspiro nos céus. Então, vamos entender agora como que se foi esse processo da conquista de Jericó, que está narrado aí no capítulo 6 a 12, né, de Josué.
a conquista da Terra Prometida, a gente pode localizar em torno de 1.200 a 1.000 a.C., que vai de Josué a Davi. Por que isso é importante? Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem que, por mais que lendo o texto de Josué, parece que eles chegaram, conquistaram e estava tudo bem resolvido, não. Começa, sim, esse processo de conquista com Josué, mas só vai se tornar efetivo em Davi, ou seja, demorou 200 anos para se chegar efetivamente à conquista dessa terra. E por isso, essa guerra que se dava entre os israelitas e os povos ali, os cananeus, era uma guerra santa, ou seja, eles estão travando uma guerra não só no campo político, mas a partir também da sua fé, tratava de uma guerra santa, ou seja, uma guerra de Javé contra Baal, contra essas divindades cananeias. Então, é uma guerra que extrapola o campo meramente social, político, para atingir a esfera da fé, da vida religiosa desse povo. Então, nós temos a tomada de Jericó, no capítulo 6, de Ais, capítulo 7 e 8, a batalha de Gabaon e a tomada de Azor. Então, no capítulo 6, nós temos aí o processo de tomada de Jericó, essa cidade no qual Josué tinha enviado 2 espiões. Então, eles dão 7 voltas em torno da muralha de Jericó, das quais 6 são em silêncio. Né? Então, no 7º dia, dá um grito de guerra após soar o chifre de carneiro. Então, quando a gente lê esse texto, parece mesmo um texto litúrgico. Por quê? Porque é uma semana, 7 dias. A gente, quando olha para trás no livro do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, olha a presença de 7 dias com referência a uma semana. E é interessante que tem também uma procissão litúrgica, as voltas realizadas em torno da cidade. E tudo isso com a presença da Arca da Aliança, que remete é um sinal claro da presença de Javé no meio do seu povo. E depois o anátema, né? Que é uma lei que dizia que após tomar a cidade, tinha que se destruir tudo, tanto animais como pessoas, e devotar tudo isso ao anátema. Evidentemente que esse texto é muito rico de significado, é uma pena que o tempo nosso é muito curto, mas seria muito bacana a gente poder nos debruçar sobre a riqueza litúrgica e espiritual que é esse texto do capítulo 6 de Josué, que é o cerco de Jericó. Depois nós temos aí a conquista de Ai. Israel é derrotado na primeira batalha por não ter cumprido fielmente ao anátema. Então, nós temos aí mais uma cidade que Israel vai ter que encarar, travar a batalha para conquistar. Em seguida se faz nova batalha e Israel sai vencedor, porque cumpriu fielmente a lei do anátema. O livro de Josué quer ensinar que a conquista da terra prometida não se faz pelas armas, nem pelas próprias forças, mas pela fidelidade a Deus. Isso é muito importante. Por que eles não estavam conseguindo conquistar essa cidade de Ai? Porque não estavam sendo obedientes à ordem do Senhor. É uma ordem simples, pequena, não importa. Se Deus determinou, tem que seguir. E por eles terem sido desobedientes, estavam perdendo a guerra. Mas quando eles realmente cumprem fielmente o que Deus pede, eles saem vencedor. Então, é antes de tudo a necessidade da obediência à lei de Deus. Isso quer demonstrar que não é a astúcia, a inteligência de Josué e do exército israelita que vão fazer com que haja sucesso na conquista da terra prometida. Não é isso, mas sim Javé. É Javé que combate. É Deus que garante essa vitória. E a condição primeira
para que isso aconteça é que seu povo seja totalmente fiel ao seu ensinamento, às suas leis, a saber, a lei de Moisés. Após a vitória, fazem sacrifício a Javé e a leitura da lei de Moisés. Então, minha gente, a gente vai percebendo como que a religião, a fé, acompanha a vida desse povo. Então, essa fé, essa religiosidade é fundamental para poder compreender a história de Israel. Depois nós temos a batalha de Gabaon, que é Josué, capítulo 9 ao capítulo 10. Os israelitas fazem alianças com Gabaonitas. Gabaonita é atacado pela coalizão de 5 reis, que vão vendo que Israel estava empreendendo lutas com as cidades-estados do entorno, está vencendo, e essa aliança com os Gabaonitas é perigosa, porque ameaça a soberania e a segurança dessas cidades-estado. Então, esses 5 reis se unem e travam batalha contra Josué, atacando primeiramente Gabaon, né? E aí Josué e Israel vão ao encontro, né, por causa dessa aliança com os Gabaonitas, e defendem a cidade. E aqui tem uma cena muito bonita, que diz o texto que nesse dia, nessa batalha de Gabaon, o sol e a lua pararam no céu. Ou seja, para que Josué e seu exército conseguissem vencer esses 5 reis aí. Tudo isso não quer dizer outra coisa que não que é Javé que combate em favor de Israel, inclusive interferindo na natureza, no cosmos, para garantir a vitória a seu povo. Isso é muito forte, isso é muito rico para a nossa fé. Então, não basta apenas a gente ler esse texto com o olhar da ciência, da arqueologia, da historiografia, mas é preciso aproximar desse texto e pedir as luzes do Espírito Santo para que a gente consiga sentir no coração e na nossa cabeça a beleza e a grandiosidade do Deus que a gente serve. Depois tem a batalha de Azor, no capítulo 11. Josué segue para o norte e conquista mais terras e despojos de guerra. Então, ele vai tomando todo o entorno dessa terra. E aí, depois nós temos aí do capítulo 3 ao 24 de Josué, a divisão do território entre as tribos, temos aí o pacto de Siquém e o final da trajetória terrestre de Josué. Nós temos aí no capítulo 23, 1 a 16, o último discurso de Josué. Então, Josué insiste na necessidade de fidelidade à lei, a Javé, via a observância da lei de Moisés. Isso como condição primeira para que Javé cumpra as suas promessas em favor de Israel. Se Israel for infiel à lei, Javé os destruirá, permitindo que os seus inimigos saiam vencedores sobre os israelitas. Na verdade, todo o livro de Josué, da primeira à última página desse livro de Josué, quer fazer com que não só Josué, mas que todos que olhem para esse texto percebam que é necessário essa capacidade e essa fidelidade de observância da lei. Então, o texto insiste muito nisso. Por isso que ele vai colocando relatos de quando Israel fraqueja na sua fidelidade, tudo vai mal. Então, quando o autor sagrado vai escrever isso daí, ele sabe que quem for que todo israelita que for ler esse livro tem que chegar a essa conclusão. Estaremos indo no caminho certo, seremos abençoados se formos fiéis a Deus. O contrário disso é a nossa autodestruição, o nosso aniquilamento. Isso também vale para a nossa vida.
Muitas vezes a gente quer a bênção de Deus na nossa vida, um monte de coisa da parte de Deus, mas não somos fiéis a Deus. Principalmente nesse período da quaresma, é muito importante a gente reforçar o nosso exame de consciência. E eu pergunto para vocês, e para mim também, qual que é o meu grau, o meu nível de fidelidade às leis de Deus? Eu medito na lei do Senhor, a lei do Senhor é importante para mim, ou quando tudo está dando certo, eu esqueço a lei de Deus. Depois, na hora do perrengue, volto para Deus implorando a sua misericórdia. Esse texto é importante para Israel, porque quando nós olhamos esses textos e outros textos mais da Sagrada Escritura, nós vamos percebendo como os israelitas foram cabeça dura, foram infiéis a Deus, da mesma forma que eu e você às vezes somos. Né? Mesmo sabendo que Deus é amor, que Deus é bondade, a gente muitas vezes fraqueja e acaba deixando de lado a lei do Senhor. Então, é importante demais esse texto para a nossa vida e para nós. Então, minha gente, nunca nos esqueçamos disso, que Deus nos ama e que exige de nós essa fidelidade. E qual que é a maior infidelidade de Israel? Quando a gente olha a Sagrada Escritura, é a idolatria, é adorar outras divindades, a Baal, a Será e tantos outros deuses que compõem a religiosidade dessas comunidades, dessas tribos, dessas cidades-estados cananeias. Então, Israel sempre foi vítima dessa fraqueza, que era a idolatria, e que nós também, hoje, no século XXI, muitas vezes somos vítimas. Quantas pessoas a gente sabe que usa uma figa no pescoço e se diz católico, mas frequenta a Ubanda, se diz cristão, mas católico, mas vai lá no centro espírita. Então, eu sou proibido de ir na Ubanda, sou proibido de ir no centro espírita, de usar a figa? Não. Nós, na nossa liberdade, nós podemos. Mas nós temos que saber que, diante de Deus, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós somos 100% de Deus e seguimos os seus ensinamentos, ou seguimos um falso catolicismo frequentando esses outros espaços. Não é possível ser um católico autêntico vivendo a idolatria a partir de outro culto que não seja o católico. Eu sou livre para escolher, mas sabendo que, escolhendo um caminho, eu estou automaticamente renunciando ao outro. E aí nós temos no capítulo 24, eu recomendo que, ao ver essa gravação, né, vocês parem e leiam o texto, né, capítulo 24, versículo de 1 a 28 de Josué. E faço isso com os outros textos anteriores que eu fui passando até aqui. Eu leio e depois vai vendo as explicações, que vai ficando mais fácil. Então, após vocês lerem, né, o capítulo 24, 1 a 28 de Josué, e aí vocês voltem para essa gravação. Josué apresenta a fé dos assistentes às intervenções de Javé em favor de Israel. Então, Josué vai mostrando a esta assembleia que está reunida em Siquém, essa assembleia que são as tribos israelitas. Antes de mais nada, ele vai mostrando o que Deus realizou em favor do seu povo, que começou lá com Abraão, que passou pela experiência no Egito, no deserto, e que chegaram até aqui. Então, depois ele vai lhe dizendo o seguinte: olha, vocês querem seguir o Deus verdadeiro
ou os deuses estrangeiros. Então, a comunidade ali reunida se diz o seguinte: nós vamos seguir Javé e vamos renunciar a divindades estrangeiras. Então, se conclui-se a aliança e a sua lei é escrita. E é uma passagem muito bonita desse texto, é que Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz para os israelitas: olha, vocês são obrigados a servir Javé. Não. Ele mostra o que Deus já fez na vida dele e diz: ó, vocês querem servir a Deus ou a essas divindades estrangeiras, cananeias? E eles, naquele momento, reafirmam essa aliança com Deus em Siquém. Por isso que a gente fala e encontra em alguns textos, né, esse texto é chamado de o pacto de Siquém ou a aliança de Siquém. Então, ou seja, esse Deus que faz aliança com o seu povo no Monte Sinai, tendo como a figura protagonista lá Moisés, agora renova essa aliança com este povo liderada por Josué. Então, é sempre importante, de tempos em tempos, que essa aliança seja refeita no sentido de atualizada, para que o povo não esqueça. Muitas vezes também nós temos que olhar essa aliança que no batismo e na nossa crisma nós assumimos com Deus. É importante renovar, dizer: Senhor, eu quero renovar hoje essa aliança contigo. Eu quero seguir os teus caminhos. Como que isso é bonito. E aparece, então, que esse momento forte e bonito que nós estamos vivendo é uma oportunidade da gente se preparar para renovar a nossa aliança pessoal com o Senhor. Para que no domingo de Páscoa nós explodamos em alegria dessa aliança renovada, desta fé que nós vamos declarando ao Senhor. E essa aliança, que a gente pode também chamar de um processo de conversão, é uma coisa de todo dia. Todo dia eu tenho que me decidir pelo Senhor. Então, por isso que eu, hoje, ouvindo um texto, eu gostei muito da fala do padre que dizia: eu não posso afirmar que eu sou um homem e uma mulher convertida, porque a conversão não é algo dado, acabado, mas a conversão é uma coisa de todo dia, de cada momento. Então, o certo é dizer: eu não sou um homem e uma mulher convertida ou convertido, mas eu sou um homem e uma mulher em conversão. Isso ilumina o nosso coração, a nossa fé e dá sentido à caminhada. E aqui nós temos um texto muito forte, o texto que fala da morte de Josué. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Nun, servo de Javé, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no território que recebeu por herança, em Taná-Saré, que está situado na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu a Javé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciões que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todos os feitos que Javé haviam realizado em favor de Israel. É importante quando a gente para também para pensar em alguns aspectos da liderança. O povo não sabe caminhar sozinho. E hoje em dia, fica cada vez mais claro, principalmente quando a gente vai num treinamento sobre liderança, ou quando a gente passa a estudar a liderança, a gente vai percebendo que um grupo de pessoas, uma sociedade, um país, precisa de uma liderança. Muitas vezes, quando não tem essa liderança, ou essa liderança não é boa, o povo se perde. Então, enquanto Josué viveu, ele foi liderando, conduzindo esse povo no seu caminho histórico, no seu caminho concreto da vida, sem se desviar de Deus. E mesmo que se desviasse, Josué os conduzia de novo para o Senhor. Isso também é um dever nós, como pais, não esquecer que também nós somos um líder da nossa casa. Nós, como pai e mãe, temos o dever de conduzir os nossos filhos, conduzir a nossa casa no caminho do Senhor.
para que eles não se percam. Por isso que Deus escolheu homens e mulheres ao longo da história da salvação para conduzir esse povo a Deus, para não deixar com que eles se desviassem. E se acontecesse de se desviasse, voltar logo para o Senhor. Então, é muito importante a figura da liderança. E aqui tem a bibliografia, né? Eu usei, sempre uso, né, a Bíblia de Jerusalém, usei também o novo comentário bíblico de São Jerônimo e o livro do Gales Droleno. Então, eu peço a vocês o seguinte, como eu falei anteriormente, vão lendo os textos, né? Comecem lendo os textos que eu aqui, depois passe para a explicação, porque isso vai ajudar demais. Vão olhando os mapas, né? Igual aqui na primeira página, eu já coloquei os textos, né? Eu já coloquei, citei e coloquei os textos. Mas isso não dispensa, né? Por exemplo, quando a gente fala do capítulo 6, lê o capítulo 6, né, que é o cerco de Jericó, e outros textos mais, né? Josué, capítulo 2, de 1 a 4, esse processo aí que eu falar para vocês, que eles vão protegendo, a Raabe protege os dois espiões, então é ler o texto mesmo. Vocês podem parar a gravação e fazer essa leitura. Eu acho que vai ser muito salutar. Então, quem não conseguir fazer isso, não deixe chegar em casa e até a próxima aula pegar e ler o texto. Leia todo o livro de Josué, é um livro muito bom de se ler, uma leitura fácil, principalmente esses 12 primeiros capítulos. Então, se não quer ler tudo, pelo menos lê os 12 primeiros e depois lê o capítulo 24 todo. Isso vai ajudar muito vocês. Então, ler uma vez, ler duas vezes, e depois vai voltando na explicação, que essa gravação vai ficar salva, para que vocês possam, então, ter condições de absorver bem esse conteúdo. Né? Então, eu vou parar por aqui o livro de Josué e vou fazer agora, depois, a gravação do livro de Juízes, que é um outro livro muito bacana, muito bonito. Então, eu vou fazendo assim, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês, ok? Então, combinamos assim, vão anotando as dúvidas e caso não consigam solucionar, aí nesse encontro de vocês, na próxima aula, a gente pega e vai sanando aí as dúvidas de vocês, ok?